Olá, eu sou Flávia Lorenzetti e esse é mais um EmpowerCast, o podcast que você já sabe, é mais do mesmo, mas nunca o mesmo, porque sempre tem uma voz diferente aqui, trazendo um novo insight, uma nova forma de você enxergar um assunto que muitas vezes passou por você e naquele momento você nem percebeu. E se você ainda não segue o canal, a gente está lá no YouTube, no canal Flávia Lorenzetti, o EmpowerCast tá lá dentro, e no Spotify como EmpowerCast. E se você ainda não deu o ar da graça para me ouvir de segunda a sexta no Spotify, eu preparo o pré-treino, uma mensagenzinha curta, um insight, trazendo aí assuntos, temas de negócio, alta performance, para você já começar o dia diferente. Às vezes é alguma coisa que você está pensando, está acontecendo na empresa, não está sabendo como resolver, vai colocar lá, vai ouvir de manhã e vai ter esse insight. E bora de podcast hoje. Eu tenho um convidado aqui que eu tô ralando para trazer ele aqui desde o ano passado. É, assim, um assunto muito legal mesmo. Eu acho que até eu vou me surpreender. Então vai ser aula para todo mundo, papel e caneta aí. Leandro Lessa, seja muito bem-vindo. Boa, chegou o dia, né? Agora, chegou o dia, agora gente. Vai, é uma estrela. Sim, é tão difícil a agenda desse homem. Sim, é corrida, né? Bem corrida, mas que bom. É bom assim ter agenda também. corrida. E o desafio, né? O desafio faz a gente, às vezes, não ter essa disponibilidade, mas chegou o dia e vamos lá contar essa história que acho que a galera vai gostar aí também. Quer dizer, é sinal que a empresa está dando muito certo quando não tem agenda, né? Sim. Que sim, bom. Sim. Que bom. O desafio da expansão é dessa maneira, né? Então, acho que o caminho é esse. A gente trabalha muito, mas também faz o que gosta, então fica leve, Feliz fica fácil. da vida. E um prazer, né, na verdade, estar aqui. É uma honra também. A Flavinha é uma grande amiga, além de tudo, né? A gente isso aí. Tem só um ano de amizade, mas ela é uma amizade que vem cada vez mais sendo solidificada pela nossa relação. Acho que a gente tem muita coisa em comum, né? Então acho que a gente vai falar um pouco também desse, né, modo de vida. Tá linda, né? Tá tão bonita aí, né? Dando um up na... É um up no shape na aparência. Né? E a gente tem um grupo em comum lá de runners, de né? esporte. De triatlo, de esporte, bike. Então é um prazer também a gente poder conviver, não só falando de trabalho e negócio, mas acho que a gente tem tudo isso muito em comum. Então é um prazer estar aqui honrando seu podcast, que é incrível. Você é uma pessoa incrível. É uma honra ser seu amigo. Né? Muito então, obrigada. Começamos dessa maneira. Eu brinco com eles aqui que eles podem matar e me chamar, que eu vou ajudar a esconder o corpo. Mas manda pra mim então, né? Que aí é a minha solução. Essa já é a minha resolve, parte. Tá vendo? Sim. Conta pra gente como é que você começou, como é que começa toda essa história aí, porque o empreender veio depois, né? Sim, como é que, então, conta pra gente, para as pessoas saberem do que eu tô falando dessa grandiosidade. Sim, é muito engraçado porque eu, na verdade, eu sempre rejeitei, né? O que eu faço hoje, eu nunca quis, na verdade, trabalhar com isso, né? Porque, de certa forma, a minha profissão não foi muito glamorizada, né? Então, contextualizando um pouco desse trabalho todo que a gente faz, a logística reversa dos resíduos da construção civil e industriais. Então, a gente dá uma solução adequada para tudo isso que é gerado na cidade de São Paulo, né? Vou aprofundar um pouco em números aqui, mas não é um glamour, né? Você trabalhar com lixo, com resíduo e tal. Então, lembra até quando a gente era mais novo na escola, o lixeiro, o caçambeiro e tal. Então, né? E aí eu sempre refutei um pouco isso, né? E aí eu quis fazer um pouco de carreira, que era o meu sonho na área financeira. Então, eu me formei em administração, em ciências contábeis e comecei a carreira em um escritório jurídico, que hoje tem um grande porte, mas ali eu tive contato no meio corporativo, né? Muito novo ainda, 18 anos, aquele negócio que você... Primeiro emprego, vamos embora, começa de office boy, vamos nessa, né? Minha família super simples, meus pais, né? Eu tenho uma criação muito simples. Meu pai era metalúrgico antes de criar a empresa, para que depois eu dei a continuidade. Minha mãe também trabalhou como coordenadora de departamento pessoal, em escritório contábil. Então a gente teve aquela vida ali simples, né? Nunca nos faltou nada, mas também sem muito luxo. Com duas irmãs ali, aquela igual família acho que grande, um pouco da sua história, é isso assim, aí, né? família grande, 3 irmãs, 3 crianças, sim. Pai e mãe. E a gente vai levando a vida, né? Então a gente não colocaram a gente lá, a gente foi construindo isso, literalmente. Né? E nunca me faltou muita vontade, assim, eu sempre tive essa energia de
botar pra quebrar, de ir pra cima, de fazer isso acontecer. Desde pequeno? Desde moleque. Minha mãe, na verdade, nunca nem entendeu muito isso, assim. Sempre tive essa dificuldade deles entenderem essa minha vontade. Então, desde moleque, eu sempre, vendia coisa ali, vendia convite de balada, fazia festa e trocava isso por aquilo. Sabe aquele... Sempre ela veio envolvido empreendedor ali. No assim, burburinho. Sempre. Né? Então, e aí foi fazendo, foi acontecendo, foi indo. E trabalhei, então, desse escritório jurídico, eu fui para uma outra empresa, e já numa multinacional que vendia software para engenharia, onde eu tive já um upgrade, comecei a ter um outro tipo de perfil de trabalho, outras pessoas, e ali eu entendi que o mercado, o mundo já começa a ampliar um pouco essa visão, né? Eu fiquei lá 1 ano e pouco também, e aquela inquietude. Não, esse lugar aqui já ficou pequeno para mim, já vambora. Isso aqui não, eu já preciso aumentar. Não é mais desafio. Sim, as minhas dimensões começaram a mudar. A gente vai criando aquela musculatura, vai treinando e vai... Né, igual a musculação mesmo. Literalmente. Né? Isso que é engraçado. E aí, de lá eu fui para o Abbott, que aí foi a minha grande escola profissional, que é um laboratório farmacêutico, né? Sou muito grato. Mas como é que você pulou do software pro Abbott? Vou procurar emprego, sabe? Eu quero virar analista, né? Então, subir de carreira ali, mas ainda com aquela visão de empreendedorismo zero. Só quero ser coordenador, gerente, diretor na área corporativa, viajar para fora e tal, mas muito na área corporativa. E aí eu fui pro Abbott, 50 pessoas na entrevista tal, já comecei a pegar uma entrevista diferente, né, tal. Aí passei, fiquei lá 2 anos e lá foi a minha escola financeira. Então eu trabalhei na área de custos lá, e por ser uma indústria, então você já tinha um envolvimento na área industrial, de importação, desembaraço aduaneiro, e adorava. É um mundo. E cresci. Eu trabalhei com pessoas com um nível muito maior tecnicamente. Isso é maravilhoso. E aí me fortaleceu demais. Daí terminando a segunda faculdade nesse momento ainda, tal. Aí essa empresa ela foi comprada, a Abbott comprou uma outra empresa, e aí a minha oportunidade lá eu vi que eles iam ter que incorporar outras pessoas. Eu falei, acho que já deu o meu ciclo aqui também. E aí eu fui para a GE. Mas você teve essa visão? Já deu meu ciclo? Você viu uma empresa, se mexendo aqui e vou cortar uma área. Isso, aí vou te dar um exemplo. Tinham pessoas que ficavam 25 anos lá, então eu via que era muito linear. Uma carreira de multinacional americana, geralmente você vê que é um pouco mais lento. Sim. E a minha velocidade, aquele ímpeto de vontade de fazer acontecer. A inquietude. Já vi que também ficou... E a velocidade, né? A indústria multinacional é muito burocrático, é mais lento. E eu com muita vontade de fazer, ainda muito novo, com 22 anos. Cheio de energia, 380 eu tinha uns 22 ligado. anos ainda, né? Então muito novo, né? Mas com muita vontade. E aí foi quando eu também decidi sair, aí eu fui pra GE. Arrumei uma oportunidade na GE também, tô livre, a GE me chamou, fui pra GE, só que eu fiquei 6 meses só na GE. E aí eu lembro que um carnaval, a gente estava na casa que a gente tem no interior, em Boituva, que a gente sempre ia. Eu voltei desse carnaval, eu falei, eu não quero voltar. Não vai. Não tá legal. Eu fiquei 6 meses só. E aí, porque a GE, ela tava num momento muito desorganizado. Era uma empresa grande, né? Era a 4ª maior empresa do mundo ainda na época, então uma grande empresa e tal. E, tô no topo, crescendo, e vambora. E a carreira melhorando, já entrando para falar em liderança e tudo mais. Mas eu olhei e falei, não é meu lugar aqui. Não tô eu feliz. lembro que eu cheguei na quarta-feira de cinzas, eu olhei pro meu chefe assim, eu falei, nada contra, assim, mas eu olhei e falei assim, putz, daqui 10 anos eu acho que eu vou ser ele. E daqui 10 anos eu não quero estar aqui. Eu quero, né? Eu precisava ser o protagonismo começou a me incomodar muito, né? E aí eu decidi, eu falei, eu tô saindo, eu fico, acho que era cumpriu o aviso? Era março, aí sei lá, eu vou ficar até o dia 30, né? Depois do carnaval, sei lá, meio de março, carnaval. Eu fico até o dia 30, dia 1º eu tô indo embora. Dia mentira ainda, né? E aí o meu chefe falou, não, dobra o seu salário para você ficar. Preciso de você aqui, é fundamental aqui. Eu falei, mas você não tá entendendo, se você me pagar o seu salário, eu não vou ficar aqui. Não é questão de valor, é questão de propósito. Muito. Caraca, sabe que é muito difícil isso, né? Que as pessoas não conseguem se impor em meio corporativo. Sim. É tipo, eu vou te pagar isso, aí a pessoa, tá bom, obrigada. Não, mas nunca foi por valor. Para você ter noção, nessa época, acho que eu ganhava uns R$4.000 mais ou menos, isso aí em 2011, né? Eu falei, e aí por que eu tomei essa decisão? Eu olhei e falei assim, eu vou empreender na empresa do meu pai. Né? E o que era a empresa do meu pai, né? Que eu tomei essa decisão? O meu pai, ele foi metalúrgico a vida inteira, trabalhou uns 25 anos numa grande indústria metalúrgica, a empresa fechou, porque mudou o mercado, tal, a empresa fechou, fez a rescisão dele, ele comprou um caminhãozinho.
e tocou por volta de uns 10 anos dessa maneira. Então, de 2001 a 2011, então ele dirigia o caminhão, ele atendia o telefone, ele era o motorista, ele pagava cliente, ele cobrava cliente, fazia tudo. Sozinho. Empresa de um só. Embora, exato, né? Eu costumo dizer que ele era um profissional liberal, né? Não como, ele não pensava como empresa de fato. É um autônomo. E foi assim que ele criou a gente, que deu condição para... Né? Meu pai me ajudou com a faculdade ali, né? Então, a nossa vida, de certa forma, ia bem, né? A gente já tinha casa no interior, as coisas melhoraram, mas sempre com o trabalho dele, dependendo do trabalho dele, do esforço dele. E eu entendi que ali havia uma oportunidade, né? Então, em 2011, eu olhei e comecei a olhar o mercado imobiliário, né? Então, São Paulo até hoje tem esse fenômeno que eu sempre brinco, se você vai para a direita ou à esquerda, você vê um lançamento novo, um prédio subindo. Daí eu falei, isso aqui tem jogo aqui, tem negócio aqui. Meu pai estava ali naquele momento já com seus 50 anos também. E já ele sozinho ainda. Exato, e fazendo de tudo. Cobrava o escanteio, sofria falta e fazia gol, e vamos nessa. E aí eu falei, pai, eu quero empreender aqui. A minha mãe, Leandro, você tá louco? Você tá no auge, você tá numa empresa dessa... Eu lembro de a gente conversando. E é a cabeça, era a cabeça da minha mãe e do meu pai também, do classe média ali, isso, que tipo assim, segurança. Você não vai soltar a empresa. Exato, né? Assim, você tem aquela estabilidade, né? Que não existe mais. Né? Exato, não existe lugar nenhum. Exato. E aí, eu lembro eu sentado na sala com os meus pais, uma noite, chegando nessa quarta de cinzas da noite, eu falando, eu vou assumir a empresa, vou tocar isso aqui. O meu pai falou, isso pode ser uma oportunidade pra mim e pra você. A minha mãe, Leandro, não faz isso. Eu falei, mãe, eu já decidi, não tô perguntando, eu já decidi. Não tem volta. Vambora, né? E aí, como eu falei, né? Meus pais nunca entenderam muito esse meu ímpeto de ter essa decidir, de querer. Muito. Flavinha, é um absurdo, assim. E eu vou entrar onde a gente tá hoje no dia a dia, né? Bom, então, em 2011 eu tomei essa decisão. Na primeira... E aí meu pai estacionava o caminhão dentro de uma favela. Pra você ter noção, era um terreno onde ficava um monte de caminhoneiro, é o que dava. Então ele tinha um pagava cantinho, lá o cantinho dele. Ele tinha um cantinho lá, pagava seus R$300 lá e estacionava lá. Só que eu tava na GE, então no escritório corporativo, né? Aquele negócio de gravatinha e tal. Né? Exato. E aí eu olhei... Falei, isso aqui não é lugar pra gente. Então, na primeira semana, sei lá, tipo, na quarta de cinzas, na sexta eu cheguei e falei assim, isso aqui não é lugar pra nós. Nós vamos sair daqui. Então, foi uma das primeiras decisões. Caraca! Isso aqui não vai ser pra gente. Só que aí, meu pai não tinha um volume, não tinha um lastro que a gente poderia alocar um imóvel. Ele falou, eu gosto daquele imóvel de um outro local e tal, só que a gente não consegue. Aí, tinha um outro cara que tinha um perfil muito parecido com a gente lá, e aí eu falei, você não quer ir com a gente? Vamos dividir esse imóvel? Ele falou, vamos embora. Mas aí precisava usar o nome dele, porque não tinha volume financeiro ali para justificar uma locação. Vamos, pode ser, vamos no meu nome. E aí, também na primeira semana eu falei, esse caminhão, nós vamos continuar com ele, mas vamos comprar um novo. Vai comprar outro. Um novo. Eu lembro a placa até hoje, ELQ 4579. Esse caminhão tá com a gente até hoje lá, trabalhando, eu vejo ele lá e tal. Então, assim, tem um peso. Sim, todo mundo olha, esse caminhão a gente vai começou. Ficar aí pra sempre. A gente não começou, vai embora nunca até mais. Hoje, R$149 mil. Hoje você não compra nem o pneu do caminhão, praticamente. Sabe? Meu, que legal que foi isso. E foi 149 então, suados, né? Foi financiado, né? Então, vambora. E tem crédito, vambora. Né? Até hoje, assim, né? E... primeira semana dessas grandes medidas que já redimensionaram o negócio, né? E vamos embora, vamos começar a trabalhar e meu pai virou motorista e aí nunca faltou cliente também. Então, que eu já entrei com a cabeça botar para quebrar. Eu falei, eu não vou vir aqui tocar a bola, vou vir aqui revolucionar isso aqui, criar a minha carreira. E como é que foi pro seu pai, assim? Tipo, nossa, uma semana você já alugou um negócio, já botou um caminhão, ele viu isso... Uau! Ou ele assustou? Ele aceitou bem, mas ao mesmo tempo, até hoje ele assusta um pouco, né? Até hoje ele assusta bastante. A gente não sabe por quê. Vocês podem ver em 5 minutos de podcast e não dá pra saber. Sim, até hoje ele assusta porque a minha velocidade é muito intensa, assim, até a minha família como um todo, né? Mas isso é gostoso porque a gente olhar pra trás e ver o tamanho que a empresa tem hoje, que a gente vai chegar nesse ponto. Então, mas como que foi isso? Nos primeiros meses também, meu pai era o motorista e eu fazia todo o staff ali. Então, administrativo, relacionamento com o cliente, compra, tudo. E foi indo e tal. Eu sei que em 3 meses a gente estava comprando o segundo caminhão já. Né? E eu lembro de um dia muito importante que aí eu estava no último ano de faculdade. Entraram na nossa casa, amarraram a gente, levaram tudo... Colocaram a gente tudo dentro de um quarto, levaram as coisas que tinham, me roubaram um notebook, que na época você não tinha cloud, nada, imagina, eu tinha meu TCC pronto, tive que refazer ele inteiro, sabe, o brandido com a arma na nossa cabeça, foi bem traumático, mas resiliência, né, tem aquele teste, vamos embora, refiz tudo,
No mesmo mês, o meu pai ele caiu de uma escada, de uma banqueta nessa casa que a gente tinha no interior. Machucou. E ele teve um coágulo, né? E ele ficou um mês internado. E aí o motorista da empresa, a pessoa que era ali a fundamental na empresa, teve que se ausentar. Ele ficou um mês internado no hospital. E aí, quem teve que fazer tudo? Senhor Leandro. Leandrão fez tudo. Sem CNH, então eu dirigia caminhão. Vambora. Eu dormia no caminhão. Fiquei quase um mês praticamente dormindo no caminhão. E eu não consegui ver meu pai. Eu vi meu pai um dia nesse mês. Que eu fui fazer uma visita rápida. Pra dar conta de tudo. Pra dar conta de tudo. Porque como eu cheguei bombando a venda e tal pra cima, então imagina uma empresa que ela tinha uma capacidade de 10, ela foi pra 40. Putz. E aí, quem tinha que fazer tudo, então? E aí, só que aí eu já tinha um motorista nessa época, porque como a gente tinha comprado o segundo caminhão, então a gente já tinha contratado um motorista. E aí foi super difícil. O primeiro ano passamos ali, sabe, aquelas condições bem precárias, difícil. Mas em momento nenhum você desistiu? Não, até hoje nada, né? Só que aí eu fui começando a pegar corpo. E entendendo como funcionava, ganhando clientes importantes, de recorrência. Sim. Só que a gente ali muito ainda vulnerável, com uma estrutura operacional muito precária também, mas fomos indo, isso em 2011. 2012, mas isso é legal, vou cortar aqui, isso é legal porque as pessoas, elas desistem. Se tem alguma coisa dessa, putz, assaltaram minha casa, roubaram tudo, perdi tudo, não vou voltar, a pessoa, ela vai lá e ela desiste. Sim. Ela acha que não tem continuidade, sabe? Eu acho que isso é uma baita lição para as pessoas já começarem, lição número 1 dada. Porque acho que assim... Aliás, número 10 já, né? A empresa foi feita para resolver problema. Eu saio de casa assim, qual que é o problema que eu vou resolver hoje? Então, e ser 1% melhor a todo dia, né? É um dos grandes lemas que eu uso, assim, né? Lição número 30. Já tô aqui com 30 lições, é verdade. Você teve coragem de peitar, não, aqui não é meu lugar, eu não vou ficar. Eu tô pequeno, esse lugar tá ficando pequeno pra mim, eu vou embora. Olha quanta coisa. É que assim, pra você é óbvio. Por isso, as pessoas ali, não é nada óbvio isso. Aqui tá pequeno, eu vou sair, já deu pra mim, vou empreender no negócio da família porque tem oportunidade. Ficou ruim, foi por água abaixo, não, vamos reconstruir, vamos fazer de novo. Sim. Perdi a pessoa principal, vou dar um jeito. Logo no início que você tá mais vulnerável, você tomar umas pauladas, né? A hora que... isso aí. Pô, não, vou voltar. Volte 10 casas. Não, acelere 10 casas. É isso aí. Eu sou do acelera, eu vou pra cima mesmo. Assim, se eu decido uma coisa, não esquece. Tá feito. Vai que vai. Enquanto eu não fizer, eu não vou desistir. Não vai parar. Posso errar, posso desviar. Não dá. Posso replanejar, mas até conseguir aquilo que eu decidi, eu não desisto nunca. Acho que eu tenho uma resiliência bem forte, acho que isso é uma grande característica minha. Isso acaba, inclusive, transparecendo para as pessoas que estão comigo também no dia a dia. Exatamente. Né? E assim, até agradeço a oportunidade para a gente poder abrir aqui histórias, né? E você faz isso muito bem, né? E trazendo tanta gente, né, que a gente conhece em comum, diverso, né? O Ale estava aqui agora, né? Então, isso é muito bom, de poder escutar diversas histórias. E a minha, hoje que nem eu tenho 300 pessoas lá quase trabalhando comigo, então, hoje, a pessoa que chega lá, ela não sabe o que foi para trás da sua história, quanto foi difícil. O cara olha hoje e fala, pô, esse cara tá isso, tá aquilo, então, mas olha para trás. Olha o ano. O ano que a gente parou aqui, que eu interrompi. Olha o ano difícil que você teve. Não, o ano que foi seu pai internado, você dirigindo caminhão, foi o primeiro ano, né? Sim, eu fiz um podcast com a galera que tava comigo desde lá do início, semana passada, com o meu time, legal. Né? Então, pessoas que estão comigo há 12, 13, 14 anos. E eles relataram assim, a empresa não tinha banheiro. Você tá brincando? Imagina, a gente não tinha banheiro. Aí eu fui para um espaço, né? Eu não fui para um imóvel, eu fui para um terreno. Assim, não tinha absolutamente o caminhão. Nada. Não tinha nada, era só um Só terreno. Podia contratar homem, porque faz xixi no matinho. Não, e aí que tá, eu tenho uma encarregada, a Patricinha, tá com a gente já há 9 anos. E ela já trabalhou nesse local. E então, assim, desde o início, imagina, ela é líder hoje de umas 12 pessoas. Ela é uma grande referência para nós, assim, a gente já teve motorista mulher também. Que legal. A gente gosta dessa questão da diversidade, realmente, né? Então, a gente conseguiu a certificação de Great Place to Work já por 2 anos também. Então a gente hoje é uma empresa que é muito humana, preocupada com os funcionários, com os nossos valores, com o nosso ambiente. A gente tem uma psicóloga organizacional lá que atende a galera no dia a dia. Então aula de inglês pro pessoal também. A gente procura dar muita estrutura, né? Estrutura para eles se desenvolverem. E suporte, né? Então o pessoal também a gente subsidia os cursos para eles, para desenvolverem, né? Então não é só o resíduo, né? A gente tem todo eu costumo brincar que a gente toma
hoje a gente se tornou uma empresa de pessoas que dão solução para o resíduo. E é bem sustentável. Sim, então aí voltando... Volta de onde eu te cortei. Parou naquele ano difícil. Como é que evoluiu aí do terreninho para o que hoje é a Reversalog? Sim, então acho que a grande sacada aí foi entender que eu ia me redimensionar com pessoas, né? Um dia eu tava lendo aí, era a época que a Smart Fit tinha acabado de lançar e tal, eu tava treinando aí esse termo, Smart, né? Smart, aí eu tava comendo um açaí na porta da Smart Fit e falei, puto, eu vou ser Smart. O que é ser Smart? Meu, você 360, eu estava ficando igual meu pai ali, meio que preso no negócio. Porque o dia a dia te consome. E aí eu olhei e falei, não, eu preciso de pessoas. E aí foi começando, eu fui trazendo pessoas que eu sabia que iam fazer essa diferença comigo, né? E então, para você ter noção, até hoje, dos meus 10 melhores amigos, 9 trabalham comigo. Né? Então, Caraca! Os meus grandes amigos trabalham comigo. Então, assim, é uma empresa familiar, mas ao mesmo tempo... Os amigos também se tornaram. E aí eu tenho também irmão que trabalha com irmão, o tio que trabalha, que indicou o primo. Sim. Então viram várias famílias lá dentro, nós temos várias células de vários famílias. Clãs. Vários, né? Vários. Então tem o cunhado também, tem o primo. Tá todo mundo lá. Todo mundo. É muito gostoso isso também, né? Porque é uma família. E como é que mas nessa grande família, como é que vocês levam esse dia a dia? Essa parte de pessoas? Olha, Flavinha, o trabalho, acho que uma coisa é o trabalho, outra coisa é a relação. Legal. Né? Então, primeiro de tudo lá dentro é o profissionalismo. Então, lá eu sou o Leandro e ponto final. Lá eu não sou o filho da Edna, não sou irmão da Thaís e da Sheila. Lá eu sou o Leandro, CEO. Né? A galera me chama de CEO lá, é uma barata. Então, mas assim, voltando lá, e aí como que eu me redimensionei? Eu fui trazendo pessoas na qual eu precisava confiar. Então, no segundo ano, a gente já foi para 3 caminhões. Né? E aí eu trouxe a minha irmã para me ajudar na parte financeira, e eu já fui pra rua, comercial, da porta para fora, né? Eu costumo brincar. E olha o peso, a minha irmã Thaís, mais nova, veio e olha a confiança, né? Eu preciso de uma pessoa para cuidar do financeiro. Pô, toma o caixa aqui. Minha irmã, total. Né? Então a empresa foi sendo construída dessa maneira. Meu pai ajudando aonde? Na área operacional, que aí meu pai, graças a Deus, se recuperou, né? E foi indo. Então aí no segundo ano a gente já tinha 3 caminhões, no terceiro ano a gente já tinha 5 caminhões e cada vez mais trazendo o cliente. E aí a grande virada, isso foi um dia muito especial também, eu não sei se você sabe, mas o meu filho, ele não foi nada planejado. O Léo, eu tenho um casamento de 10 anos com a Luana, né? Inclusive um beijo raro, eu chamo ela de Rara. É Rara. Né? Sim, então assim, a gente, na primeira vez que a gente saiu, ela já engravidou. Então, e aí, e agora o que vai ser? O que vai ser? Resumindo, a gente já tá junto há 10 anos, tem uma família incrível. Deus colocou ela e o Léo pro meu destino. E no dia que o Léo nasceu, a gente fechou uma grande conta na época para a empresa, que era a Exto, incorporadora. Sim, gigantesca. Exato, sim. E ali mudou o jogo também, mudou o game, porque eu tinha clientes menores. A partir do momento que a Exto entrou, a gente começou a ganhar escala. O meu primo Capano, que é um grande irmão meu, que está lá comigo também desde o início, né? Chegou lá, carregou muito piano nas costas. Comeu muito também. capim. Sou muito grato a ele, assim. E ele me ajudou muito nessa construção de tamanho de empresa, sabe? Ele me ajudou a trazer grandes contas. Meu cunhado, Stefano, também, né? Um grande amigo meu, Bruno, me ajudou a trazer essas contas, que aí a gente foi ganhando musculatura. Por isso que eu te falo, foi grandes pessoas que estiveram ali. A galera do operacional tá comigo até hoje, então tem um turnover muito baixo. Os negócios são feitos de gente. De pessoas, né? Eu tenho uma frase lá na sala de reunião que é assim, ó: somos o que somos porque somos todos, sabe? Então, assim... Caraca, até me arrepiei, juro por Deus. Sim. Então, assim, inclusive, você vai achar incrível lá, né? Falando um pouco até do negócio, né? Então, do que a gente faz, né? Porque tudo isso é legal, aí. Tá? Mas o que a gente faz? O que de fato é? Né? Como é que é? Então, basicamente, desde o início lá do meu pai, né? Todo mundo deve ver essas caçambinhas que ficam na rua aí, que, né, na rua tem... Trocentas caçamba, tem uma obra, tem uma caçambinha. Aquela que você joga o seu chiclete, que você joga o seu lixinho do carro. Sim, isso me atrapalha bastante, por sinal. Aí, gente, tá vendo? Não jogue mais o lixinho do carro na caçamba. Sim, exato. E então, essas caçambas que estão na rua hoje, para você ter uma ideia da complexidade que se tornou esse negócio, já teve dia da gente tirar 1000 caçambas por dia, né? Isso é um volume natural. Porque, gente, mas é muita coisa, 1000 caçambas. Muita coisa. Então, para uma ordem de grandeza, pra galera ter um parâmetro, um prédio de 10 andares por mês gerado de material de descarte? Fácil, de resíduo gerado, né? A construção civil, caramba, ela é uma das indústrias mais poluidoras, né? E aí onde entra a Reversalog, né? Porque no começo foi a CR Remoção, que é
que era CR, que é o Carlos Roberto, que é o meu pai. Sim. Então o nome era CR Remoção por conta disso. E a CR Remoção faz essa solução de retirar os resíduos das obras, né, de limpar as obras lá com as caçambas. E aí onde se tornou a Reversa Log? Por quê? Eu tinha um problema, que era o quê? O que eu faço com esse resíduo? O que você faz? Isso era um grande problema. Por quê? A construtora, ela não tem muito espaço e no Brasil a gente não tem muita cultura de segregação, de valorização do resíduo. Né? Se você... Até faço uma provocação. Na sua casa hoje, pessoal, vocês separam os resíduos entre orgânicos e recicláveis? Né? Então, esse ano mesmo eu fiz um grande roadshow na Europa e a gente vê quanto o Brasil está muito atrasado, o próprio Estados Unidos também. Né? Então, a gente precisa difundir essa cultura também. E não é diferente na indústria da construção civil. Então, as construtoras... E é tudo na caçamba. Exato. Então, eles mandam o que eles acham lá e acabou. Só que isso virou um problema para a CR Remoção. Do tamanho da operação tão grande... Porque não tinha onde descartar, né? Exato. Então, era um problema de o que eu vou fazer com esse abacaxi. Porque a CR Remoção era uma empresa de transporte. O material que está dentro dela, eu não fui pago para isso, eu fui pago para transportar pra tirar esse de um resíduo. Lugar e pôr no outro. Só que a construtora não pagava isso, ela pagava, se livra desse meu problema. E aí que tá, de problemas, né? Como eu falei, empresas são feitas de problemas. E ali, cada vez mais com essa dor gritante, o que eu faço com esse material? E cada vez ficando mais longe a destinação. E aí que tá, a CR Remoção, ela foi crescendo de um tamanho que aonde eu mandava estes materiais, já não cabia mais. Ninguém aguentava. A CR chegava, virava um prédio de 10 andares, porque no mercado no qual eu tô, a gente não tem essa... Cresceu muito. Muito. Então, a gente chegava arrumando problema para essas outras pessoas. E aí eu falei, não, então eu entendi que a solução está na segregação e na valorização desses resíduos. E aí foi quando surgiu a Reversa Log, que é a logística reversa dos resíduos da construção. Começamos com a construção, mas hoje a gente já faz os orgânicos também, a gente já faz os industriais, né? Então várias indústrias utilizam isso. E aí, o que é a Reversa Log? Né? Então qual o objetivo da Reversa Log? É ser o aterro zero. É fechar o ciclo da cadeia, da geração. Descarte. Porque logística reversa, eu costumo dizer muito isso, não é dar uma solução para o resíduo. Logística reversa no início. É você pensar, por que eu vou gerar isso aqui? Será que eu não consigo criar uma embalagem que seja biodegradável? Né? Não é assim, eu vou fazer o que com essa latinha? Não. Isso aqui já é um problema, a gente tem que pensar antes, né, no resíduo. E aí, a gente foi, ao longo do tempo, criando diversas políticas, então conscientização. Hoje eu tenho uma pessoa praticamente só para dar consultoria nas obras, para dar treinamento, porque hoje, ainda... Que aí diminui o resíduo. Flavinha, é impressionante como o pessoal ainda é mal instruído. Muitas vezes a gente... Sabe quando você vê alguém ainda hoje jogando lixo na rua? O cara abre a janela e joga. Sei, absurdo, é surreal. Mas não dói? Não dói o coração? Dói. Eu tenho vontade de parar do lado do carro e falar, mas ainda existe isso. Né? Você vai na rua aqui agora, a gente está no Itaim. Certeza. Só o que você vê é lixo na rua. Você não vê isso na Itália, na Áustria, na França, nos Estados Unidos. Certeza. É cultural, né? Exato. Então a gente tem muito... E aí que tá. Só que eu não vejo isso como um problema. Eu vejo como oportunidade. A gente tem muito espaço. Né? Eu costumo brincar que o Brasil, ele é o lugar que... Oportunidades infinitas. Exato. É tudo difícil, né? Empreender aqui não é fácil, você sabe muito bem, né? Mas ao mesmo tempo é isso, o lugar de oportunidade o tempo inteiro, né? E aí a Reversa Log, com esse cliente CR Remoção, com um volume absurdo, ela se tornou também complexa. Então, a solução de Reversa Log, só para atender CR, já é um desafio imenso, porque... Se eu ficar um dia, e aonde está a Reversa Log? Nós temos hoje 9 áreas operacionais, só que 5 sendo a segregação desses resíduos. São Paulo você recebe e você faz a separação. Exato. Então a gente faz hoje a separação parte mecanizada e ainda parte manual. Né? Caramba. E aí esse é o desafio. Quanto mais segregado vem da obra, mais mecanizado eu consigo fazer essa valorização desses resíduos. E qual que é o desafio? Nós estamos em São Paulo. A CR Remoção atende a grande São Paulo. Só que você sai da Zona Leste para a Zona Sul de carro, você perde o dia. A gente costuma brincar que em São Paulo você faz 2 reuniões por dia. Total. Se for uma muito longe da outra, ainda você vai fazer uma só. E agora você imagina um caminhão que tem que fazer 5 viagens para tirar a caçamba da obra, levar para... E não tem restrição de horário também? Nós temos esse é um grande diferencial nosso da CR Remoção, que a gente é a única empresa no mercado que tem a liberação para rodar em qualquer área. Olha! Sim, por fato de atender algumas obras públicas, né? Então a linha laranja do metrô, expansão do metrô, vocês atenderam. A gente atende muita coisa, então a gente tem essa facilidade também. Que bom, porque né? Mas senão mesmo assim, eu não saio do Tatuapé e
eu vou para Interlagos com esse resíduo. Então eu tenho uma unidade no Tatuapé que faz essa separação lá, né? E lá o que eu faço? Então é um hub no qual eu consolido os materiais lá. Tá. E aí a característica de cada material a gente consegue ou mandar para parceiros que reaproveitam esses materiais, ou a gente mesmo já beneficia e aí transforma em matéria-prima. Entendi. Então é um grande Mas negócio. vocês fazem a transformação em matéria-prima? Também, isso. A gente tem alguns Isso equipamentos. Eu não sabia. Isso, sim, sim. E aí é a grande sacada da pulo do Reversa gato. Log. Se for só para recepcionar o resíduo, separar e Não vale a destinar, você não fecha a conta. Porque são equipamentos extremamente de alto valor, né? Sim, são caros. De fomento, de capital ali mesmo, né? E aí que tá. Parece que, então tá bom, então você faz dinheiro aqui, tá, tô o tempo inteiro ali colocando grana mesmo, porque é tudo muito intenso, né? E o que eu fiz? Entendi que o maior volume dos resíduos, ele é o entulho cinza, o concreto, né, Tá. a demolição, e a madeira. E dá pra fazer alguma coisa com concreto? Sim, o concreto a gente tem uma máquina que ele passa numa esteira de triagem que a gente limpa todas as impurezas que vem nele, inclusive ferro, né? A gente brita ele e ele volta como areia reciclada, como pedra, como BGS, como rachão. E isso é utilizado aonde? Em obras da Sabesp, em obras da Congás. Sabe esses buracos que tem de vazamento aí por aí, em tudo quanto é lugar? Então, a gente repreenche esse material. com esse material. Grandes galpões logísticos eles utilizam para fazer a base, a subbase, obras públicas, piscinão, a fundação de subsolo de obras, né? Então você vai ter o quinto subsolo aqui de estacionamento. Para você fazer a fundação, sai muita água, muita lama. Então a gente utiliza para fazer a pavimentação para o caminhão chegar e voltar. Então, assim, é zero. Tudo que entra, sai. Só que isso é 60% do volume, né? Então, tem uma receita de entrada e tem a receita de saída. E madeira vocês fazem o quê? Vou chegar na madeira, Tá. mas assim, imagina que isso ia para aterro. Imagina um prédio de 10 andares no meio ambiente todo mês. Todo dia, 1000 caçambas, né? Então, olha o Que problema loucura. ambiental. Sim. Né? Então, é isso que me estimula de sair de casa todos os dias, de fazer a diferença. Que eu sei que eu tô entregando um legado, né? Que a gente tava no CLES esses tempos, falando muito de legado. Né? Então, o legado do que, eu impactei de uma maneira positiva o meio ambiente. Puxa vida, impactou assim, é surreal. E além de conscientizar que não gerem um resíduo, porque assim, eu não consigo salvar tudo. Parte ainda tem que mandar para aterro. Não tem o que eu fazer. Mas imagina que 60% eu já salvei. Salvou. Pô, a meta é 100%. Mas para isso eu preciso cada vez mais que a sociedade crie essa consciência. Porque hoje tem solução em todos os resíduos. Você tem solução 100%? Tem, se você aplicar, eu te contrato para minha Se você construção. separar, eu salvo tudo. O seu consultor vem, ele me ensina. Exato. Você vai salvar tudo? Vou salvar tudo. Porque eu tenho solução de tudo, né? Então, o acondicionamento. Então, além de tudo, o nosso mix hoje não é a caçambinha que começou lá com meu pai. Então, hoje, você tem noção que você falar, a gente tem. Tudo. Então, segregação do resíduo, a própria limpeza da obra, caçambas grandes, caçambas pequenas, limpa-fossa, demolição, os produtos. Os produtos. Então, para você ter noção, sabia que o gesso... Indústria, produto químico, também? Também. Só que aí, vamos supor, tem resíduo que a gente... lodo, sabe o que vira? Sim. Água de reuso. Lama, a gente transforma em água. A gente vai aí é o caso. Eu não tenho o volume ou a tecnologia suficiente para aplicar uma operação dessa. Mas eu mando para um parceiro, que é a Sabesp, e ela faz toda a valorização, por exemplo, desses resíduos. E usa água de reuso. Caraca! Tudo. Isopor, por exemplo, vira combustível derivado de resíduo, que é o que eu vou falar agora. Então, tudo que você imaginar. Tudo. Até isopor? Tudo. Então, eu já rodei bastante, né? 12 países rodando. Esse ano eu quero ir para a China, eu quero ir ainda esse ano, que é o maior mercado, né? E eles fazem isso lá porque eles não têm muito espaço, né? A China está bem avançada. O Japão, é incrível o que o Japão faz. A Áustria mesmo, foi incrível ter rodado na Áustria em janeiro agora, de ter visto tudo que eu vi, assim, de quanto eles estão avançados. Então, é isso. Pô, a gente tá atrasado, mas que bom, porque então existe oportunidade, mas ao mesmo tempo esse propósito de falar, eu vou mudar alguma coisa, eu vou fazer diferença naquilo que a minha volta, eu não vou mudar o mundo, mas a minha volta você pode ter certeza que eu vou dar a maior intensidade para isso. E voltando no entulho. Então o grande volume eu já salvo. Porque ele me dá viabilidade. Tá. Então ali existe um negócio. Por quê? Com a venda desse material, aí justifica o investimento em alto fomento de capital. Né? E em escala, que é o que a gente tem hoje. Então, além de tudo, imagina o trânsito.
O fato de ter várias unidades, Sim. né? Então tem no ABC, tem na Zona Sul, tem na Zona Oeste, tem na Zona Leste, né? Então a gente está estudando agora começar a expandir isso a nível Brasil também, né? Mas, legal. E aí onde entra a madeira? A madeira aí é a menina dos meus olhos, né? Porque imagina que quem consome os materiais cinza são mais indústria, a própria indústria da construção. Tá. Né? E aí eu tenho uma volatilidade da demanda, do consumo. A madeira ela é muito mais flat. Todo mês ela consome. Então, quem vai consumir esse material? Grandes indústrias de papel e celulose. Né? Então, Vocês conseguem tratar a madeira e vender para eles? A madeira a gente coloca no processo mecanizado, onde eu trituro ela vira um bloquetinho? Um cavaquinho, exato. Né? E com isso a gente utiliza para fornos e caldeiras também. Caramba! Então, você sabe que meu pai trabalha com caldeira, né? Por isso que eu conheço. Pô, que legal. Trabalhou muitos anos. Ele faz a inspeção e manutenção. Fabricou já, mas hoje ele faz só inspeção e manutenção. Então, tem jogo aí pra gente, né? Tá vendo, pai? Vai sair mais uma aqui. Bora, vamos fazer negócio. E aí, essa energia que é gerada com esse resíduo, né, na queima das caldeiras com esse resíduo, sai muito mais barato para as indústrias que consomem esse resíduo, né? E você faz uma questão de sustentabilidade, porque eu não vou utilizar o carvão mineral. Sim, e que está cada vez mais escasso o carvão mineral. Exato, e eu não vou extrair, né? Não vai ter o extrativismo. Então eu zero o ciclo também e eu consigo ter uma logística muito mais eficiente. Como a madeira é mais leve que o entulho, eu levo, por exemplo, 110 metros cúbicos, sendo que no entulho eu levo 18. Então eu tenho um ganho operacional muito maior, né? E, então essa é a grande aposta. Não vou dizer aposta porque foi planejado. Sim. Eu estou numa estratégia, mas é para onde a gente quer escalar. Tem um caminho. Porque eu consigo escalar muito mais fácil que o entulho. Sim, tá? Total. E é uma necessidade absurda. Eu fico conversando com meu pai direto sobre isso. Outro dia a gente estava discutindo como é que um equipamento que talvez pudesse achar um combustível alternativo ao carvão. Sim, não, mas é isso aí. Mas isso aí. Não só a madeira. Tem aí. O CDR que eu falei, então o próprio isopor, o plástico, o papelão, tudo como eu te falei. Isso é o meu grande tesão mesmo. Sim, assim, de dar solução. Falar, isso aqui ainda não criaram, vamos nessa. O gesso. O gesso ele vira matéria-prima para fertilizante. O gesso ele vira matéria-prima para o cimento. Então, também a gente tem uma grande solução quanto a isso, né? A gente tem grandes clientes e parceiros que recolhem esse material, valorizam. Inclusive, eu estava com eles ontem, né? Eles já até foram aqui do clube, inclusive o Felipe Montanini, não sei se você conheceu. Não conheci. Então, ele faz esse trabalho com o gesso também. Então, aquilo que eu não tenho core expertise, eu passo para parceiros. Mas, Olê, você foi estudar isso, né? Eu sou não foi orgânico, né? Você falou, eu vou lá e vou ver uma solução para isso aqui, porque isso aqui é um problema. Sim, sempre. Batendo porta mesmo, por isso que a gente faz tanto roadshow, né? Porque a gente gosta disso. Você sabe quanto eu sou curioso quando a gente vai nas operações, pergunto mesmo e tento trazer para minha realidade e entender a necessidade também de empresas, né? Então, e que nem você mesmo estava agora nos Estados Unidos, né? O quanto bacana é a gente poder sair desse dia a dia nosso e ampliar a visão demais. Então, o estudar para mim, hoje não é questão só técnica, além da gente ler todos os dias, né? Você gosta muito disso também, né? Mas de a gente sair do comum. Sempre foi feito assim. Não, para mim não serve sempre. Né? Serve. Tem outro jeito. Não é isso, né? Então, isso é o meu grande propósito de vida, de carreira e além de tudo é isso, é transformar a vida da minha galera lá, né? Então, como eu te falei, através do empreendedorismo eu tenho conseguido e não tem uma semana, acho que questão até de dia, acho que não tem um dia que eu não recebo um relato de uma pessoa que falou, Leandro, graças à empresa aqui, eu consegui mudar de vida. Então eu me formei, eu comprei um apartamento, eu comprei uma casa, eu troquei de carro, né? Então isso é o lucro no final do dia para mim. Não tem preço. O dinheiro vai vir por consequência, parece clichê, mas não é. Seu turnover lá deve ser baixo. Meu o quê? O seu turnover de pessoas. Baixíssimo. Eu tenho pessoas com 14, 13 anos comigo. E são pela estrutura que você dá, porque eu vejo muita gente falando. Sim. Não, você tá falando de uma mão de obra que as pessoas falam assim, a mão de obra tá tão difícil, as pessoas não querem trabalhar. Mas será que do outro lado você também tá dando condição para isso? Tá valorizando? Tá pagando bem? Exato. Eu gosto de gente ganhando bem comigo lá, o benefício acima, o salário acima do mercado, faço questão, assim, sabe? Que nem a própria certificação de Great Place to Work. Pô, se você tira 2 anos com a nota, acho que 97, não é à toa.
Foi Sim. porque Tem um trabalho por trás, Sim. tem um contexto. Sim, não é fácil o dia a dia, né? Eu acho que sua operação também, você sabe quanto é o fato de não ter um único local. Sim. Te causa um desafio, essa questão de viagem, de mobilidade, deslocamento. E a gente não ter as pessoas o tempo inteiro ali na nossa frente podendo ver, isso causa um desafio, né? E só que quando você age de verdade, você trata a pessoa com muito valor que ele tem, fica muito mais fácil de fazer gestão. Ela te compra, ela Sim. tá contigo. Literalmente, Exato. ela te compra, ela tá contigo. Exato. E fica fácil, né? E assim, igual você é admirada pelos seus liderados, né? Não tenho dúvida, né? Eu vejo o seu dia a dia. Por quê? Porque você tá com eles. Sim. Também. Sim. Então, assim, não é o fato de eu não estar ali, mas eu tô junto. É que nem agora, eu podia ter ficado, até o pessoal falou, eu acabei de voltar de lá, tô indo pra lá de novo. Eu podia ter ficado lá uma semana? Podia. Mas eu queria. Não, eu não vou estar com a minha galera na segunda, eu não vou encontrá-los, eu quero estar com eles. Tem que sentir a dor junto. Pra mim, gestão é isso. Né? Gestão não é assim, vamos fazer aquilo. Não, eu vou junto ali. É isso aí. Então, assim, todos os dias eu piso no barro. Eu vou lá, piso na lama lá, vou em cima, subo na operação. Vai ver a separação. Eu vou olhar assim. Pô, mas você tem 20 líderes, eu não interessa, eu gosto de estar aqui com eles. Mas é isso. Aliás, que muda o onde jogo. eu mais me divirto é na operação. Eu fico no escritório, eu começo a ficar bravo, irritado. Falo, não, eu quero estar aqui na operação. Mas você sabe o que eu falo, né? Que se me falasse assim, o que você quer? Ganhou todo o dinheiro do mundo, o que você quer fazer? Eu falo, eu acho que eu quero voltar a ser garçonete. Sim. Era tão divertido. Você tava ali, né? Cara a cara, todo mundo. Era tão divertido, todo mundo junto, um ajudando o outro, e aí você trocando com gente, sabe? Sim. É isso, eu também gosto. Que nem pé de barro. Pô, vou arrumar uma cama aqui com a camareira ali. Às vezes você deve fazer isso. Preço. Deixa eu ver aqui como é que tá esse quarto. Eu não sei se você é muito exigente. Eu sou ao extremo. Eu sou muito. Sou ao extremo. Eu falo, isso aqui, que nem me mandaram um report agora há pouco. Eu falei, tirou nota 9. Porque a letra tava grande e aí um comeu outro. Não, vai no detalhe. É sabe? isso aí. Eu vou no detalhe. Mas é que o detalhe muda, né? Sim, porque eu tenho o lema lá, fazer a diferença. O que é fazer a diferença pra mim? Dar o seu melhor todos os dias. Você tem que dar o seu melhor todos os dias. E o grande desafio, acho que como pessoa, né, falando um pouco do CPF agora, né, acho que o que nos conecta bastante é isso. O CPF. De CPF. O seu grande desafio está com você mesmo. A pessoa tem que entender que o desafio dela é ela com ela mesma todos os dias. Todos os dias. Todo dia. Né? Não é fácil para você, não é fácil para mim, para a galera que está aqui trabalhando, para quem vai assistir. Pensem sobre isso. Quanto é difícil para você, certo? Mas vai ser difícil mesmo. A vida não é fácil. O adulto faz o que tem que ser feito. A vida não é fácil. Não é? Não é fácil. Mas é divertido. É desde que você escolha ser maravilhoso. feliz, ser protagonista, ser próspero. Né? Eu quero ter pessoas comigo prósperas. Por que a gente está aqui no G4 Club? Porque as pessoas que estão à volta minha são pessoas prósperas. Prósperas de quê? De vida. É isso. Não é de capital, não. O capital vai ser uma consequência. Ele é consequência. Sim. Você também não enxerga o dinheiro lá na frente? Você enxerga a jornada? Ou você fazia as coisas pensando no dinheiro? Pra mim é divertido. Assim, se o dinheiro também não existir, eu sei que eu não vou poder. Ninguém é hipócrita desfrutar. aqui, né? Ninguém é hipócrita aqui. Eu trabalho por dinheiro, sim. Certo? Mas o maior tesão meu é construir. É resolver o problema. Sim, eu gosto do 0 ao 100. Porque se eu amasse só realmente o dinheiro, a empresa do 100 pro 1000, que nem a minha empresa está chegando num nível agora que eu prefiro criar outras. Por quê? Tá num tamanho que você começa a ficar muito corporativão, tal, Faria Lima, tal, não, entendeu? É auditar balanço de Big Four, não, Sim. Eu quero saber do barro de novo, eu quero voltar, eu sou muito simples assim, sabe? Você gosta? Gosto do luxo, mas gosto do lixo, entendeu? Eu gosto do luxo ao lixo e eu flutuo nos dois. Tudo. Eu vou em todos. Isso é a maravilhosidade da vida. Assim também, é a maravilhosidade da vida, Sim. em todos os ambientes. Eu tinha um chefe meu que falava assim, Flávia, você pode ir da comunidade à rainha da Inglaterra. Eu falei, mas é isso que eu gosto. Eu quero estar bem em qualquer lugar. Você abre em qualquer porta. Eu quero estar bem em qualquer lugar. Quem sabe chega em qualquer lugar e é considerado onde tiver. É isso aí. Né? Então aqui no clube eu tenho grandes amigos como você. E isso foi involuntário, não é forçado. Exatamente. Né? Aconteceu. E isso se torna prazeroso. Eu acho que não é nem aconteceu. Eu acho que são pessoas na mesma vibração, buscando a mesma coisa. E converge, né? Converge, é natural. Realmente, assim, e a nossa relação foi se tornando dessa maneira. Então, e aí são coisas em comum que unem. Né, que é o seu caso, então você pedala, eu corro, né, você gosta de estudar, eu também, você gosta de se cuidar, eu também, e aí isso aí. Natural, e aí vai se tornando uma amizade e que isso inspire outras pessoas, que né, tá muito forte agora essa questão de health style, né, cada vez maior, né. É porque agora veio isso de... Não, e é verdade, eu acho que a alta performance, eu acho que se você não se cuidasse, você não teria essa alta performance que você tem, esse foco, essa clareza para tomar decisão, que a maioria das pessoas falam, e não é preconceito nem nada, mas é uma pessoa que não
não se cuida, e não é por forma física nem nada, ela pensa mais devagar, que se alimenta mal, ela pensa mais devagar. A pessoa que dorme mal, que não se cuida, ela pensa, ela não tem o mesmo foco, ela não entrega a mesma coisa que uma pessoa que se cuida. Parece aquele clichê, aquele jargão, não tem CPF forte, CNPJ forte, sem CPF fraco. Mas é muito real isso. É verdade. Eu tava te relatando ali agora, né, que eu tô um mês sem álcool. Pra mim, viu, galera, acho que eventualmente quem quiser fazer isso, só que acho que isso tem que criar uma consciência. Foi uma decisão, não foi assim, eu preciso fazer, não, eu fiz porque eu quis. Né? E tô muito bem com isso. Com né? isso. Não vou dizer que eu nunca mais vou beber, mas eu entendi que a consciência do hábito teria que mudar. Né? E nesse último mês, o que eu estou mais focado, produtivo, mais presente, num estado, né, eu tô num auge, sabe? Você não sentiu que tirou? Eu senti que tirou uma nuvem cinza na minha cabeça. Isso, a clareza de tomada de decisões. O negócio faz assim, ó. Na posição que a gente precisa estar com isso aqui muito claro. E aí, muitas vezes, você não tá. Então, a partir do momento que você fala de alta performance, você não tolera. É isso e é isso. Só que isso é uma escolha. Ninguém te pede para ter alta performance, você decide. Só que parece que é difícil, mas depois que você vira essa chave, fica tão gostoso. Sim. Né? Que nem você agora, o quanto você evoluiu fisicamente agora esse mês. No começo foi difícil, 60 hoje, dias. Hoje isso vai embora. Mas é porque eu tomei uma decisão. Eu falei, calma, isso aqui não sou eu, não era eu. E eu tava me entregando em trabalho. Porque é isso, você vai pegando, eu tô trabalhando, tô produzindo, tô indo, tô abrindo porta, tô conectando, tô no happy hour, tô não sei o quê. Um dia eu olhei pra mim e falei assim, não sou eu. E aí as pessoas falam assim, mas é muito difícil. Eu não contei pra ninguém isso. Eu cheguei em casa, eu sentei numa cadeira, eu fiz assim. Eu estou no pior momento da minha vida. Comigo mesma. Ô, louco. Comigo mesma. Você é bem... Eu sou a minha maior carrasca. Eu tenho um chicote aqui que, tem um chicote que não queiram ver esse chicote, porque ele estrala pra mim muito mais forte do que estrala pros outros. Certo. Aí eu cheguei em casa, olhei e falei assim, cara, eu tô no pior momento da minha vida. Mas sabe aquele dia que você olha e fala assim, hoje é o dia zero. Hoje é o dia zero. Eu cheguei do médico e aí era, sei lá, umas 7 horas da noite. E geralmente eu treino pela manhã. Vocês sabem do meu hábito de treinar cedo. 5 horas. Eu falei, eu cheguei 7 horas da noite. Falei, hoje eu não fui. Hoje é o dia zero. Eu fui lá, eu me troquei. Eu estava morta. Eu desci e fui treinar. Daquele dia em diante, eu não falei um dia. Tirando se eu tô no avião. Se eu não estiver fazendo uma viagem aí de virar à noite... É o dia zero pra mim, acabou. Você vê que o acabou. exemplo arrasta. Você Acabou. me ensinou uma coisa involuntária que você não tem nem ideia, que eu também acho que eu nunca te falei isso. A gente estava, acho que no Rio Grande do Sul, no OTR lá, e eu lembro de você falar assim, eu tô indo dormir. A gente estava, acho que no restaurante, e aí a galera ia pro after e tal. Foi. Não, eu tô indo dormir. Né? Meu sono. Exato, né? Que nem uma coisa que eu preciso melhorar é o sono. Galera, durmam. Eu não sou exemplo pra falar isso, mas é uma coisa que eu preciso buscar. Muda a vida. Muda a vida. Né? Eu dormi 7 horas Meu sono é essa inegociável. Noite. No grupo lá, você vê, né, que a gente tá sempre falando, tem uma galera começando a fazer competição de sono, já viu isso? Não. Que nem esse anel aqui, eu meço Eu meço no Apple Watch. Né? Então, e a galera começou a fazer isso, porque realmente, dormir é qualidade de vida. Gente. Adianta você tá com o indicador no máximo na sua empresa, você no auge, produzindo, trabalhando e tal, mas e você? E o seu tempo com a sua família? E o seu tempo com o seu filho? Né? Será que a gente está dosando de fato isso? Porque vai chamando cada vez mais, né? Sim, o seu lazer, né? A gente tem que dar espaço para isso também, porque a gente se cobra muito no trabalho. Mas a gente não é super-herói, Flavinho. A gente precisa também ter o nosso momento, né, com as pessoas que a gente ama, porque a vida vai passar também, né? Então eu acho que eu tenho criado um pouco dessa consciência assim também. Que legal, sabe? que legal. É porque o sono, cara, é inegociável. Eu falo, até a gente tava agora lá nos Estados Unidos, aí o pessoal, não, vamos sair. Eu falei, gente, amanhã eu tenho reunião às 8 da manhã, eu preciso dormir e eu não quero beber. Por quê? Porque eu quero estar bem na minha reunião. Essa é uma reunião com o meu time. Eu quero estar bem. Eu não quero chegar na reunião com aquela cara de acabada, jogada, porque tem gente que vai lá e fala, deu 5 minutos aqui, lavou o rosto e vambora. Não é assim. Porque eu não vou estar bem. O que eu vou falar não vai ser bom. De estado presente, que é o que a gente tem falado. É isso, de não estar ali, sabe? É muito louco. E são escolhas. Né? Você poderia ter ido lá, que teria sido maravilhoso tanto quanto. Pessoas incríveis, baita experiência. Mas tem tempo para tudo. E adulto faz aquilo que tem que ser feito. Criança faz o que quer. É isso aí. Então, ninguém te obriga a nada. E quando você cria essa consciência, acho que a vida flui de uma maneira muito mais leve. Né? Muito. Você tá leve, eu tô muito leve. Porque você pode tomar suas decisões convictos de que tá tudo bem, você dorme tranquilo.
convicto que você está indo para o melhor caminho. Sim. E é muito doido que a gente fala, parece que... Muita coisa que a gente fala parece que é frase pronta, né? Não, fica Mas, clichê, gente, parece que é clichê, mas não é. Quando não você vive isso, e aí que tá da jornada, como você falou. Pô, o dinheiro lá na frente não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a jornada hoje. Eu sou pleno, assim, não é forçado. Eu hoje... Que aí você falou, você tá no pior momento da sua vida, eu duvido. Não, é que pra mim que foi eu sou seu amigo, eu sei que você não tá, que você Mas pra cobra... mim foi Você se cobra muito, Muito. né? Então, no que tange talvez a parte física, que já não era ruim também, você falou, não, eu era. preciso melhorar um pouquinho. É isso aí. Né? Que a minha régua é alta, vamos lá, É isso né? aí, é isso Sua aí. Tá régua é vendo, alta, gente, como é bom né? ter amigo? Sim, mas a régua dela é bem alta, né? É altíssima. Porque a gente decidiu estar na alta performance. Sim. E o que é alta performance? A sua pode ser maior que a minha é melhor que a sua, não interessa. Interessa que é o seu melhor. É isso aí. É você chegar no final, eu brinco com a minha galera assim também, ó. Eu não volto pra casa se eu não tiver 1% melhor por dia ou ganhei $1. Né? A minha missão é ganhar $1 por dia. Eu aprendi isso com o Geraldo Rufino. Né? E assim, tem que ganhar $1 e tem que ser melhor. Então assim, eu não volto pra casa enquanto a missão dada tem que ser cumprida. Eu falo pro meu time também. Não deu hoje? Não, peraí, vamos dar um pouquinho. Vamos dar 10% a mais? Aqui, então por que a gente não fez? Amanhã a gente vai fazer diferente. Sim. Né? De constante evolução também, né? Você sabe que eu ouvi muito legal agora, eu ouvi duas coisas muito legais agora lá, do empreendedor, fatura 8 bi com madeira. Eu vi o case. Ele falou assim... Manda na madeira nos Estados Unidos, né? Manda. Ele mandou na madeira no mundo por um bom tempo. Sim. Ele falou assim... Inovação, fica todo mundo aí. Inteligência artificial. Inovação, se você fizer todo dia 1% melhor do que você fez no último dia, você está inovando. Sim. E no ano você tem 365% mais. Se for composto, então, ninguém te pega. É isso aí. Né? Por isso que então é simples, é detalhe. É maravilhoso. Sim. E a outra, que não sei se foi ele, não lembro quem foi que falou. Ele falou assim, toda sexta-feira você tem que saber se você vai rir ou se você vai chorar. Se você não sabe se você tá rindo ou se você tá chorando, tem alguma coisa errada. Você não fez o que tinha que ser feito, você não sabe pra onde você tá indo. Sim. Cara, foram as duas assim que eu falei... É verdade. Sim. São os pontos de inflexão, às vezes, que te colocam pra pensar e que muita coisa dali muda, às vezes, também. Mas né? quantas pessoas você tem que chega numa sexta-feira e nem sabe o que tá fazendo e não sabe o que tem que reportar, não sabe o que se fez uma boa semana Sim. ou não fez, e tá só esperando chegar o final de semana Sim. pra ir pra próximo samba. Sim, e isso você falou muito, muito legal, porque geralmente as minhas segundas-feiras começam muito intensas. Como a minha operação ela roda 24 horas de sábado e domingo, inclusive, segunda-feira é aquele dia que tá o caos e todo mundo quer resolver caos tudo. Formado. Certo? E sempre que eu chego sexta-feira voltando para casa, eu volto com aquela missão de sensação dever boa, né? cumprido. Foi intenso, mas chegamos lá, sabe? E isso também serve para a vida, né? Porque quando você consegue fazer um depara de algum recorte do seu momento, você acabou de fazer um recorte de 60 dias, que você não estava satisfeito, hoje na hora que eu te encontrei, eu falei, você está maravilhosa, né? Então, o quanto você deve estar orgulhosa de você. Muito! Né? Naquele dia que você foi no ódio, treinar, Nossa. Cansada, mas quanto você cresceu, além de tudo, porque o resultado tem o resultado físico, do corpo, mental, mas e o orgulho, e o psicológico? Esse é o lucro. Né? Por isso que eu falo, o lucro para mim não está no capital, mas o que a gente construiu, o que a gente fez de diferença. E aí quando eu escuto das pessoas, Leandro, graças à empresa, graças a você, graças a tudo que a gente faz aqui, mudou a minha vida. Então isso me preenche. Isso para mim é muito mais prazeroso no final do dia. Deixa eu perguntar para você, reversa em números hoje, quanto vocês processam de tonelada? É tonelada, né? Porque... Dá para medir das duas maneiras, tá? Mas vamos falar em 40 mil metros cúbicos por mês. Caraca, é coisa material. Pra caramba. Sim. Vocês têm concorrente? Nós temos, sim. O mercado é bem amplo, né? Mas desse nível eu não conheço, tá? Pode ser ignorância minha uma desse ordem de nível. grandeza, a gente é a única empresa que, inclusive, no mercado que tem essas 5 áreas de gestão. Tá. Né? Nenhuma outra tem. Geralmente tem empresas que tem
E aí os transportadores às vezes nem tem. Às vezes não, a grande maioria, não tem. 95% não tem nem a área de segregação. É só um transporte. E aí eles mandam os materiais para nós. Vocês também recebem. Aí a gente dá essa solução para algumas empresas também. Entendi. Tá? Inclusive eu sou presidente de uma associação, né, que inclusive tem uma área pública cedida pelo município, no qual a gente opera, inclusive para receber dessas empresas que não têm essa capacidade operacional também. Né? Então a gente tem um desafio muito grande, porque o poder público aqui em São Paulo ele regula de uma maneira técnica ruim. Então, porque a cidade, você vê, tem os maus empreendedores, que o cara pega a caçamba e joga na rua, ele emporcalha a cidade e tal. Então, a prefeitura tem que regular, tem que dar um jeito, tem que fiscalizar, mas ela não faz de uma maneira inteligente. Né? E isso acaba atrapalhando um pouco o dia a dia de quem trabalha correto. Né? Então, o poder público no Brasil eu não sou muito a favor, não gosto muito, né? O empresário, né? Não vamos nem entrar nesse ponto, né? Mas, então, assim, para ordem de números, a gente tem essas 5 áreas. 300 pessoas que se envolvem diretamente, além dos indiretos, porque às vezes a gente tem parceiros que também ajudam. Quando a demanda ela excede, a gente acaba até chamando essas outras empresas do mercado para compor essa operação também. Né? Porque é muito volátil. Né? Num dia de chuva abaixa, mas num dia... tem dia que dá 150% de demanda. Então, pessoas... Bom, faturamento é em torno de uns 70 milhões ano, né? Então, do lixo, né? Do resíduo. Do resíduo, do que era lixo, do que era lixo. Exato, né? Do que era descarte total. Então, é gerar valor, né? Muito, e é muito valor. Muito valor. E enquanto isso acaba transformando a vida dessas pessoas, né? Então, a pessoa, eu tenho... E todas as pessoas que estão na minha empresa hoje têm um target e uma remuneração variável. Que legal. Também, né? Então, desde o cara que está separando o papelão lá, a porcentagem da venda daquele resíduo vai para ele. Vai para ele, pô, que legal. Às vezes quase metade do salário do cara. Isso é sensacional. E aí é a hora que eu brinco com eles. Se endividem. Façam sonhos, planejem e executem seus sonhos. Daí que vem os sonhos. Você quer ter um motivo para trabalhar, faz uma dívida. É isso, entendeu? Fazer a diferença, eu costumo falar, vamos fazer a diferença na quebrada, né? Eu falo, eu tô chegando na quebrada, tal, e eles gostam disso, se tornou Você conecta total com eles, sim. É isso aí. E realmente a quebrada tem o seu valor. Eu quero colocar a quebrada no lugar que ela merece, assim, sabe? Muito também. Legal. Sabe? Muito tipo, eu quero que um cara que tá lá, então, imagina o cara que tá separando o resíduo lá, o lixo, com todo o equipamento adequado, a gente dá curso e ele se torna um operador de máquina. Pô, esse cara, ele sai de uma situação para uma muito melhor e muito rápido. Sim. Porque a empresa gera essa oportunidade. Como a gente vem crescendo, né? E não só isso. O cara vai para o escritório às vezes. O cara que está lá no resíduo, lá separando, ele trabalha na logística. Tem um case agora, de 2 meses, um menino chegou lá, rápido e como apontador, daqui a pouco ele tá na logística. E já está trabalhando à noite e talvez pegue carreira lá já. E muda a vida da família inteira, não é só dele, né? Muda a vida da família inteira. Esse é o meu grande... Isso é sensacional. É o propósito. É o propósito, vira propósito, sim, né? E estar com os amigos, né? O dia a dia, então, com os seus melhores amigos também fazendo isso. Também então, é divertido. E aí você acha que final de semana a gente faz o quê? Trabalha a semana inteira. Final de semana também. Então, sempre. É uma todo convivência. Final de semana a gente tá junto. É uma família mesmo. Assim, que legal. E roda muito bem, né? Olha, é óbvio que tem seus dias sempre, como empresa, né? Pressão eu cobro. Somos seres humanos. Eu sou muito chato, porque assim, você quer mudar de vida? O que você tá fazendo para mudar de vida? Não tá? Então, cara, acorda, né? Porque eu vou mudar, você vai vir comigo? Então não é porque você é meu amigo que eu vou ficar passando a mão, não. Então vem comigo. Isso aí. Só que eu faço questão de vir todos. Eu tenho que vir. Né, eu carrego todo mundo comigo. É que nem o meu desafio, desde moleque a gente brinca isso, né? A minha função na galera, na balada, era arrumar a briga. Sério? Eu sempre fui ruim de brigar, mas eu sempre fui bom de arrumar. Então eu ia lá... uma briga, deixa que eu vou lá. Agora vem os caras aqui, ó, agora é com eles, agora tá? Eu vou lá. Então eu faço isso até hoje. Eu arrumo o problema, eu busco novas... Que nem eu precisava valorizar madeira, eu já tinha um parceiro que fazia isso. Né? Não, peraí, eu vou gerar valor mais aqui para minha empresa. Eu vou fazer isso. Foi uma oportunidade que eu enxerguei, né? Que é uma grande oportunidade, inclusive, que está mudando o nosso negócio de tamanho, de patamar, que eu consigo escalar, inclusive. E tem muita oportunidade no Brasil inteiro. Então, a gente, com grandes parceiros, então são siderúrgicas, né? Grandes empresas, um negócio mais maduro. Então, eu vou tornar minha empresa também muito mais forte, né? Sólida de ter parcerias com grandes empresas também. Com grandes empresas. E voltar, abre o leque. Né? Vim da indústria e voltar para a indústria agora é prazeroso também, assim, voltar com um baita serviço. Sim. É um baita produto. Isso.
Ó, mais? eles estão aqui levantando a mão. Eu quero mais, eu quero fazer outro. Eu só quero dizer isso, viu, Johnny, Bia? Estão levantando a mão. Antes da gente ir embora, eu sempre peço pra você deixar pras pessoas. Você já deixou, assim, 200 aulas, eu juro por Deus, eu não tô brincando. Foi assim... Foi legal, né? Eu falei, vai passar muito rápido, a gente nem vai perceber. Quanto tempo já passou que a gente não percebeu? 1 hora. Tá vendo? Eu falei 40 minutos, já deu. Eu vi ela levantando a mão 2 vezes ali já. Primeiro, hein? Primeiro com você, então. Tá vendo? Especial. Eu não, me senti honrada agora, porque foi tão difícil conseguir essa agenda. Agora vocês entendem por quê, o tamanho da encrenca que ele carrega. Exato. Por que foi difícil essa agenda. Sim. Então, assim, primeiro de tudo, muitíssimo obrigada. Mas antes, você tem que deixar pra galera. Depois dessas lições todas, mais uma aí. Se você pudesse colocar no outdoor, tipo essa do Todos, que me arrepiou aqui, que eu vou até pegar do episódio depois e vou anotar essa frase. Repete ela pra mim. Somos o que somos porque somos todos. Somos o que somos porque somos todos. Sim, essa tem até daí. uma palavra que chama Ubuntu, que é um tema africano sobre isso. Sim, eu já ouvi essa palavra, mas não sabia que era isso. Ubuntu significa isso. É maravilhoso, maravilhoso. Sim. Agora você vai ter que deixar outra. Vou te tirar outra na surpresa. Não estava preparado aí por essa. Vai ter que deixar uma outra mensagem pra galera. Pra galera aí mudar de vida, mudar a empresa, o que você quiser. Não pensei, mas vamos lá, de bate-pronto assim? Agora. Sonhe, acredite, tenha resiliência e fé, porque se você der o seu melhor, não tem dúvida que você vai chegar onde você quiser. Você pode e com Deus você chega onde você nem imaginou muitas vezes. Então, primeiro de tudo, vença você, acredite em você e vamos embora fazer a diferença nesse mundo junto. Sensacional. Como é que é da quebrada? Vamos? Colocar a quebrada no lugar que ela merece. Adorei. Boa. Muito bom. Muito bom. Muitíssimo obrigada. Onde as pessoas te encontram? Porque as pessoas precisam te encontrar. Redes. Leandro, eu não sei nem meu Instagram, meu Flavinha. Deus, eu vou colocar na thumb aqui. Eu acho que é Leandro.lesa. Leandro.lesa ou Leandro_Lesa. Eu não sou a gente vai pôr aqui na thumb. Vou começar a ficar mais... Eu gostei desse negócio de podcast. Vamos ver, tá né? vendo? Vamos plantar o bichinho aqui. Porque uma história dessa merece. Exato, mas acho que é Leandro.lesa ou Leandro_Lesa. E quem quiser conhecer a Reversa Log aí... Reversa Log é reversa.log, né? Acho que é só reversa.log, isso aí. Porque tem muita empresa bacana isso aí. Sim, mas não é no Instagram, no LinkedIn, não. Entre em contato, porque a gente adora receber. Se tem uma coisa que eu não sou muito de mídia, isso aqui, mas agora de receber lá... Quem tiver curioso e quiser conhecer toda a história lá, tudo por trás, os bastidores o caminho do resíduo, que a gente costuma brincar, né? Que ninguém imagina onde vai, né? O que é feito. Então, vai ser um prazer receber quem tiver então já vou falar aqui, porque eu falei que eu ia lá visitar ele, eu vou visitar você e vou levar a galera pra filmar e mostrar. Vambora. Vamos fazer? Tá marcado. Pra pôr no canal? Tá marcado. Vambora. Adorei. Fechadíssimo. Bora. Lê, muitíssimo obrigada. Obrigado eu. Pessoal, ficamos por aqui com mais um Empowercast, esse maravilhoso. Lembra, se você ainda não segue o canal, vai lá no YouTube, canal Flávia Lorenzetti, ativa o sininho, porque inclusive em breve vai ter esse vídeo contando a história da Reversa. Vou colocar lá no YouTube certamente. E de segunda a sexta você escuta também no Spotify o pré-treino, aquela mensagem para começar seu dia diferente. Valorizem, porque ele sai às 4 da manhã e eu preparo cada uma com muito carinho. Não é corte do que eu já falei, não é. Eu paro para fazer mesmo. Um dia eu vou até filmar, eu paro para fazer, eu penso na mensagem, eu pego alguma coisa que tá acontecendo, ou alguma coisa que eu tô vivendo, que eu tô sentindo, que eu preciso passar para vocês, tá? Um super beijo e até a próxima.